esteja com cada um de vocês. Amém? Amém. É muito bom estarmos aqui, né? Claro, nós não esperávamos estarmos aqui, mas isto é o cumprimento do plano de Deus. A irmã que cantou está aqui, outra vez, para cantar. Então a irmã já foi a casa. A irmã Zaida foi a casa, está nos dever. Quem canta no primeiro culto, canta no segundo culto. Então a irmã, o rei, está voltando, vai cantar agora. Tem que entrar. Tá certo, Deus abençoe. Que vocês não podem fazer perder bênção este culto também. Cantaram vocês? Cantaram? A irmã cantou? Ainda não. Então, as mesmas bênçãos que estavam de manhã, tem que passar também para vocês. Não acha melhor? Não, temos que dividir por igual. Tá certo. Depois da leitura da palavra, irmã, prepare-se. Podemos nos colocar de pé, por favor? Vamos pegar o nosso livro de Deuteronômio, o capítulo 8. Eu gostaria de tomar uma pequena porção deste livro, que vai começar no versículo 1, e aí vamos parar até o 4. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de todo o que sai da boca, de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. O último versículo 4, onde vamos parar, não é o último, mas onde vamos parando. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se encheu o teu pé nestes 40 anos. Deus vos abençoe. Assentai-vos. A irmã Flora, né? Vem cantar para a gente. Está aí atrás do irmão. O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou, os ceifadores lá no campo já deixaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Eis que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor.
ressuscitam entre hosanas e louvor, mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para o lar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a irmã. É muito bom ouvirmos esses hinos. Como um irmão me perguntou, disse: pastor, estaria errado escutando as músicas do mundo? Eu disse, quando o irmão escuta essas músicas, sente um gosto, sente a mente fervendo, e é isso que acontece. Porque outros dizem, escutando essas músicas não seria muito mal. Eu disse, olha uma coisa, a Bíblia disse, quem ama as coisas que estão no mundo, então o amor de Deus não está nele. Eu disse, esta é a razão que o mundo não gosta dos nossos hinos. Não sente nada bem. Mas quando cantam aqueles hinos que dançam para eles ficam muito satisfeitos. Mas o Filho de Deus tem o seu próprio alimento para este tempo. Nossos hinos são estes. É para dar o canal de acesso entre Deus e o homem, e para abrir o canal da descida do Espírito Santo para a posição vertical, né? Você sente que isso está fluindo do trono, né? Está vindo do trono. Bom, irmão, nós voltando para a nossa escritura de hoje,
Eu quero falar vivendo com toda a palavra. Olha uma coisa mais desejada por Deus. Ele disse: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir. Eu estava dizendo no primeiro culto, né? Que mandamento, muita gente diz que mandamento de Deus são aqueles de 10 só. Porque está escrito os 10 mandamentos. Mas se você olhar nos 10 mandamentos, não tem batismo. Os 10 mandamentos. Você já viu, hein? Agora, se a gente pensar que a igreja vive com os 10 mandamentos, parece que há uma confusão nas mentes das pessoas. Há uma confusão lá, na mente das pessoas. Mas a própria Bíblia, da qual sustentamos, diz que o homem não vive só com uma porção das Escrituras, mas ele viverá se tomar todas as porções das Escrituras. O homem vive disso, de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Se o batismo em nome do Senhor Jesus saiu da boca de Deus, o homem deve consumir isso para viver. Não só os 10 mandamentos. Eu não quero falar acerca dos 10 mandamentos nesse contexto. Quero falar acerca de viver. O homem só viverá de toda a palavra que for a sair da boca de Deus. Olhando nesse sentido, você vai encontrar as Escrituras continuando no verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Escutem, é na hora da prova que o homem se manifesta o seu desvario. Sem prova, o homem não mostra a sua cor. Não mostra a mulher sua cor. É na hora da prova que Deus conclui se você é filho ou não é filho. E a Bíblia disse, lembra disso, que Ele te deixará passar pelo deserto. Você já lembrou do deserto? Caminho difícil. Deserto não é fácil. Esse aquecimento que estamos a dizer lá no deserto, eles chamam de frescura quase igual a 7%. A 7% da temperatura, eles chamam disso. Aquilo que nós soamos de 45 para lá no deserto é 0. Aquilo não é grau nada para eles. O deserto aquece. Mas escute, Deus deixou o seu povo para passar por aquilo. Aquilo queria provar Deus se o povo amava mesmo a Ele ou não. Se Deus não colocar em prova a sua vida, você não se manifesta o amor de Deus. Não. Ele tem que deixar você passar por prova. Mulher passar por prova no lar. Não comer, não ver arroz lá. Passar o dia todo, o homem não conseguir nada. Você olha, as vistas vão começar a estar vermelhas. E agora já está entupido o coração para explodir. Porque o que acha que o lar não tem sofrimento? Não é bem isso, não. Se a gente pensar que a igreja é tranquila, não pode haver sofrimento, você é bom sentar em casa, não ir à igreja. É bom sentar. Este pastor está te atrapalhar. Esse pastor está te mentir. Porque a Bíblia é bem clara aqui no 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, está vendo? Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração. Verdade, o amor tem que ser provado. O amor tem que ser provado para vermos se essa mulher ama mesmo ou nada. Tem que ser provado. Se o amor tem que ser provado, então Deus permite isso para a prova chegar. Permite isso para a prova. Nenhum lar que não sofreu provas. Mas mesmo na prova que estava Sara, Abraão,
Eles não estavam preocupados, eles estavam tranquilos. Em nenhuma parte da Bíblia vai encontrar declarando que Sara era a todo momento murmurando pelo filho. Abraão era a todo momento murmurando pelo filho. Sem murmurar, sem nada, mas Deus estava sabendo que eles querem filhos. Deus estava sabendo essas coisas. Ele estava sabendo. Ele queria provar a fé de Abraão. Queria provar a fé de Jó. Ele deixa o filho entrar em prova para provar a sua fé. Para saber se na realidade ama ou não. Se guardaria os seus mandamentos ou não. Deus coloca isso em prova a um homem para ver se ele guarda o mandamento ou não. Ele às vezes te coloca em prova no serviço, irmão, onde há muita chance de você bater um produto, vender e ter o roubo 2, 3, 4, 7 chances de sair com o produto, vender, já tem uma casa. Ele te deixa para você entrar nessa prova para ver, fica com a palavra ou você deixa a palavra cair para arrecadar os dinheiros. Ele coloca isso em prova. Vais manter no lar firme ou vai desviar para ter amante, pelo menos quando o marido não traz pão, este aqui vai te dar. Ele te coloca em prova para ver. Ele quer ver se você amaria ou não. Ele quer ver isso. E te humilhou e te deixou ter fome. Estamos no 3. E te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Certo? Ele te deixou isso. Ele te humilhou, te deixou a fome. Deixou os filhos de Israel caminhar à fome. Até que os filhos disseram, epa, Moisés, estamos mal aqui. Deus lhes sustentou com comida que nem esperava. Desde a vida nunca comeram aquele alimento. Mas Deus fez chover o seu alimento sobre seu povo. Ele, o mesmo Deus, ele pode te sustentar com algo que você nunca imaginou em sua vida. Eu perguntei o primeiro culto aqui, quem saberia que minha esposa seria esta, o meu marido seria este? O que no nosso coração nem pensou, nem subiu, é o que Deus te oferece. Maná nunca subiu. Nós estávamos há anos nas denominações, mas nunca subiu na mente dos pregadores que haverá o segundo precursor. Haverá o precursor da segunda vinda de Cristo. Nunca ouvimos isso. Nunca ouvimos Malaquias ser falado. Nunca ouvimos o Apocalipse 10:7 sendo falado. Nunca isso. E Deus tinha que trazer esta mensagem exatamente para você, para te provar se crerá nesta mensagem ou você terá que descrer. Ele traz isso em prova. Agora escuta no 4. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se encheu os teus pés nestes 40 anos. Todos que estiveram dentro destes 10 mandamentos, os que seguiram os 10 mandamentos, durante os 40 anos, nem a sua roupa envelheceu, nem sequer os seus pés incharam nestes 40 anos. Não, nunca. Escuta o profeta na mensagem, a era de Éfeso, parágrafo 134, a intenção de Deus para a sua criação. A intenção de Deus para a sua criação, o homem é expressa em suas palavras. Em Gênesis, Adão recebeu a palavra para viver por ela. Em Gênesis, Deus não deu outro algo para Adão viver. Ele deu a palavra de Deus para viver com ela. Deus entregou a palavra. E esta palavra era tudo para Adão, era tudo para ele. A vida vivida pela palavra seria a palavra expressa. Não é isso verdade? Mas Adão viveu por esta palavra? Adão tinha sido dado a palavra para viver. Conforme as escrituras, o que nós temos lido, Adão viveu com esta palavra? Não. Não, porque ele era para viver por toda a palavra. Escute,
ele não era para viver com a metade da palavra, mas era para viver com toda a palavra. Ah, glórias a Deus. O homem viverá com toda a palavra que sai da boca de Deus. Não vive com a metade, não. É por esta razão que vocês vão encontrar. A nossa fé começa do livro de Gênesis e termina com o livro de Apocalipse. A igreja tem que viver com toda a palavra. Cada palavra falada pelo profeta foi um pedaço do cordeiro. Foi um pedaço da carne do cordeiro. Cada profeta foi um pedaço da carne do cordeiro. Por isso que eles estão esperando a era de Laodiceia, que tem o último pedaço do cordeiro inteiro. A igreja tem que viver com toda a palavra. Por isso que vocês foram ver, e todos que tiveram a metade de palavra caíram. Cada profeta teve seu erro, porque era metade da palavra. O irmão Branham disse que Adão e Eva tinha 99% da palavra de Deus, mas 1% da palavra de Deus invalidou todos os 99%. Amém? Sim, senhor. Invalidou todos os 99%, porque a regra da vida requer viver com toda a palavra que sai da boca de Deus. Não a metade, não. Não a metade, não. Deus não poderia, se quisesse, Deus poderia fechar no tempo de Adão salvar, chega. Mas aquele era pedaço dele, cada profeta era pedaço da sua palavra. Mas um dia todo o cordeiro estava sobre a terra. Já não foi a metade, o Cristo não foi a metade da carne do cordeiro, mas era todo o cordeiro estava aqui na terra. Não é isso verdade, mas Adão viveu por esta palavra? Não, porque ele era para viver por toda a palavra. Ele falhou em atentar para cada palavra. Adão não estava atento por cada palavra. Não estava atento. Não estava atento por cada palavra. Então, eis que se levanta Moisés. Que grande e poderoso homem era ele. No entanto, ele também falhou em viver em cada palavra. Está vendo? Aquele profeta, o tipo de grande profeta que viria, falhou em obedecer a palavra por causa da ira. O homem sempre falhou viver por cada palavra. Também Davi, o grande rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, falhou por adultério quando foi tentado. Mas, eventualmente, na plenitude dos tempos, eis que veio o cabeça, Jesus, que também teve que ser tentado por prova. Teve que ser tentado para provar que ele viveria por cada palavra que procede da boca de Deus. Cristo foi provado. Sabe o Satanás? O Satanás sabe que o homem só pode ter a vida eterna se cumprir em toda a palavra. Ele sabia que a Eva e Adão, se permaneceram com toda a palavra, e ficar com toda a vida eterna. A luta que ele fez, ele sabia só tirar uma palavra, arruinei toda a vida. E ele, quando deixou aquela mulher descrer em uma palavra, uma mulher descrer em uma palavra é uma desgraça autêntica. Isso representa uma igreja. Descrer em uma palavra de Deus que está na Bíblia é uma desgraça. E espera somente morrer. Não tem mais outro espaço, não. Não pode, porque a justiça de Deus tem que operar em cada palavra da sua promessa. Ele disse: no dia em que vocês comerem desta fruta, certamente morrereis. Eles comeram. Mesmo que fossem filhos, Deus tinha que deixar morrer para cumprir a sua palavra. Ele tem que cumprir a sua palavra. É desta maneira que ele tem que cumprir a sua palavra. Depois este ser perfeito, manifesto, foi dado na cruz como perfeito Cordeiro de Deus para o perfeito sacrifício. E na árvore ele recebeu as feridas para a morte, para que nós, por ele e por causa dele, pudéssemos comer da árvore da vida. E então, para que esta vida, dada livremente, nos capacitasse para vencermos e expressarmos a palavra de Deus.
O homem, desde o princípio da criação, foi ordenado para viver com todo o pão, não fatia de pão. Vamos dar um exemplo concreto. Se na casa onde vives, o seu pai, a meta que te dá é uma colherinha de sopa. Está aí, come. Mesmo agora ser testado, uma colher de sopa, para você em cada dia comer. Até novembro, toda a gordura estará derretida em cada irmão. Por quê? Porque a regra da vida é acabar todo o prato. Até você sentir que estou estável nesse prato. Se não mais bate outra vez, estou estável. Se não mais aumenta, estou estável. É por isso que nós explodimos. O homem vive quando come tudo o que é necessário para viver. Não metade de colher, você não vai viver nada. Agora, se o natural não permite você viver com metade de colherinha, como é que a palavra de Deus pode te permitir para só viver só com uma palavra? Um versículo chega, isso é floresta. É floresta para você. Isso é floresta para você. É para você morrer mesmo. É para você morrer. Nós te entregamos toda a palavra para consumir. Essa foi a lei. Foi a lei, o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, na ordem divina, quem quisesse viver deveria comer todo o cordeiro. A lei divina, os filhos de Israel, para poderem viver, eles tinham que comer todo o cordeiro. Não restar nada. Escute, meu irmão, eu creio que aqueles que morreram no deserto, irmã, comeram um pedacinho. Eu creio que eles comeram um pedacinho. Porque se eles tivessem comido toda a palavra, eu creio que eles entrariam em Canaã. Porque Jesus estava com toda a palavra. Ele tinha consumido toda a palavra. E ela não falha. Irmão, escute, o Satanás lutou bastante para Mecheque, Abednego e Shadraque, para descrever uma palavra. Se eles tivessem descrito uma palavra, eles morreriam logo. Mas como eles estavam com toda a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, que saiu da boca de Deus, ele disse, mesmo nos lançar no inferno, estamos prontos. Mas como eles tinham toda a palavra de Deus, nem o inferno não poderia queimar quem tem toda a palavra. Nenhum leão poderia devorar quem tem toda a palavra de Deus. Um dia a morte devorou Lázaro. Mas como a Bíblia diz, o homem viverá de toda a palavra que sai de boca de Deus, chegou a palavra que saiu de boca de Deus. Lázaro sai do túmulo. Oi, irmãos, se a palavra que pregamos sai da boca de Deus, descanse. Um dia eu sairei. Um dia sairei da terra. Não me importa, irmão, se um dia vão lançar florinho de amor e aí, pastor, foi embora. Deus abençoe, pastor. Você espera me encontrar lá. Amém. Não fica perturbado, fica tranquilo que eu vou lhe encontrar. Vou lhe encontrar porque o homem viverá de toda a palavra. Amém. E aquela toda a palavra, o Satanás lutou para tirar Jesus cada palavra. Jesus disse, está escrito que o homem viverá de toda a palavra de Deus. Vá-te embora, Satanás. Vai-te embora, Satanás. Satanás tinha que lhe matar, mas não sabia que aquela era toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus não permite, na lei da morte, é nula. A palavra de Deus não pode morrer, não prova. Porque morte é separar-se. Mas toda a palavra de Deus tem uma coisa que permite. Dormir e ele te levantar. Essa lei sim. Escuta uma coisa, a palavra de Deus saiu na boca um dia. Disse a Noé, prepara-te arcas para tu e sua família. Aquela palavra foi verdadeira e aquela palavra salvou. Aquela palavra deu a vida, porque toda a palavra que sai da boca de Deus, quem cumpre tem que ter a vida. Veio para Enoque que teve a vida. Daniel na cova de Deus disse, o nosso Deus não nos permite adorar essas imagens. Isso que vocês se chamam aqui é exemplo, não estamos a adorar imagens. Nosso Deus não permite isso, rei. Nosso Deus não permite essa sujeira, rei. Disse, hoje vamos te encaminhar para a cova de leões. Disse, isso não é problema, rei. Mas como ele estava com toda a palavra de Deus,
a palavra de Deus sustentou o homem. Até na cova de leões, eles comeram toda a palavra e eles viveram. Mas vamos olhar os homens que comeram a metade da palavra. Há homens que comeram a metade da palavra, não toda a palavra. Mas estão a correr a Bilão, comeram a metade da palavra. Todos aqueles mandamentos que Moisés disse, não adorareis mais, não murmureis. Estava tudo escrito, não murmureis. Acabaram murmurando, acabaram fazendo imagens, acabaram fazendo tudo o que queria. Deus disse, não pode já vocês entrarem em Canaã. Não pode entrar em Canaã. Moisés, desculpa, por favor, estamos pedindo para se afastar desses incrédulos. Moisés disse, epa, senhor, isso não é muito bom que está a fazer. Moisés corrigiu Deus, disse, não é bom. Não é bom. Quem é você para dizer isso não é bom? Tudo que Deus falou é bom. É tudo que falou Deus é bom. Disse provareis a morte é bom. Provar a morte. É muito bom isso. É muito bom. Sereis testado. É muito bom. Sim. Se tereis aflições na terra, é muito bom isso. Ter aflição para corrigir um pouco. Sabe, se o mundo não tivesse aflição, nem doença, nem o quê? Ninguém adoraria Deus. Ninguém adoraria Deus. Porque uma das coisas que nos obriga a adorar Deus é primeiro você pensar, pô, essa vida aqui um dia vai desvanecer, pá. Você já imaginou quando está em frente do caixão ali olhando, porra, parece que um dia serei eu assim. Você fica sério, já, esse assunto é muito sério. Muito sério. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele viveu por cada palavra que ele havia prometido que viveria. Na mensagem Perseverança, parágrafo 29, eu creio que a virtude está em Cristo. Você crê assim? A virtude não está na igreja. A virtude não está na igreja. A virtude está em Cristo. Você está a entender? A virtude, o poder para expulsar o demônio, o poder para a cura, não está na igreja, está em Cristo. Está no verbo. Não está na igreja, está no verbo. Sim, porque a Bíblia disse assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, a palavra, ela mesma, volta na forma do Espírito Santo em nós. E é a palavra em você, Deus em você. Muitos desejam apontar a Deus a algo místico, bem remoto, ou tão longe de ser alcançado. Deus está em você. Deus está em você. E a esperança da glória, Cristo, a mente que estava em Cristo, está em você. Por isso que já o mundo não nos entende, porque temos a mente do homem que não pode ser entendido. Nós temos a mente do homem que não pode ser entendido. Por isso a mulher não é entendida. Por que você fica assim com esses cabelos? Por que fica assim? Por que fica assim? Às vezes é corrigida, mas você não põe também como outras mulheres põem, nem no coração soube que está a falar alguma coisa. Sabe por quê? Você tem a mente de outra mulher, não tem a mente dessa mulher, desse mundo, não. Você tem a mente celestial. Irmão Branham disse uma vez assim, que olha, eu como um americano, se um dia o presidente dos Estados Unidos da América me confiasse que o senhor Branham vai nos representar, talvez em Moçambique, seja aonde, em um país para ser como embaixador, irmão Branham disse, eu carregaria toda a lei dos Estados Unidos da América para me representar com ela lá. Tudo o que é feito nos Estados Unidos da América, eu tenho que aplicar lá como embaixador da América. Então ele disse assim, Paulo, nas escrituras, ele disse, nós, os cristãos, somos embaixadores de Jesus. Se nós somos embaixadores, viemos do céu para representar o Cristo aqui na terra, nós temos que viver com toda a palavra que o Cristo viveu, para representarmos a Ele. Eu não vou mudar desta natureza. Não posso mudar. Se eu sou verdadeiro americano, eu tenho que viver com toda a lei americana.
Se eu um verdadeiro moçambicano, tenho que viver com toda a lei de Moçambique. Se eu sou um cidadão celestial, eu tenho que viver com toda a lei celestial. Esta é a lei de um cristão. Você está alcançando diretamente isto, tentando obter o que lhe foi dado. Deus no ser humano, todo no ser humano. 30. Cristo, quando ele estava na terra, era o corpo de Deus. Cristo, quando estava na terra, era o corpo de Deus. Deus criou este corpo. Era um corpo diferente. Mesmo assim, era o corpo humano. Mesmo assim, era o corpo humano. Não tinha diferença. Por isso os fariseus disseram, ele sendo homem, se faz de Deus, porque ele tinha o corpo do homem mesmo. Era igual ao homem mesmo. Mas só uma coisa que eles não estavam a entender. Este homem era um homem diferente. Você sabe, Salomão construiu uma casa para ele, que foi o templo, né? Mas Estevão disse assim, não obstante, o Todo-Poderoso não habita em casa feita por mãos, mas o corpo me preparaste. Escute, ele fez um templo grande pensando que Deus viveria num templo. Esse templo as pessoas fazem hoje, igrejas grandes e acabam ornamentando pensando que Deus está naquele edifício. Deus nunca viveu numa casa feita pela mão de alguém. Amém. Aleluia. Amém. Cada homem tem que viver numa casa feita pelas suas mãos. Amém. Não pode esperar, papai, quando morrer para ocupar esta casa. Tem que viver na casa feita pelas suas mãos. Amém. O homem tem que viver com o seu suor. Amém. Cristo negou as ofertas. Amém. Satanás queria lhe oferecer o mundo. Disse, não. Eu fui dito para lutar até ganhar, e para eu dizer que venci, lutei. Tudo que vem de suor, irmão, sabe valorizar a pessoa. Nem uma camisa que você sabe que é para lutar muito para conseguir, quando você lava com cuidado, engoma nas, põe, pronto, está nas. Você sabe respeitar o que veio do calor. Ele disse isso, e ele não queria viver numa casa feita pela mão de ninguém. Mas quando ele fez a sua casa, feita pela sua mão, irmão, Deus queria uma casa que poderia andar com ele, poderia conversar naquela casa, poderia ser pegado naquela casa. Ele viveu nesta casa edificado pelas suas mãos, que foi o corpo de Jesus. Está vendo? Isso mesmo. Na forma do Senhor Jesus, o qual era o Cristo, significando o ungido. E agora tudo que Deus era, estava em Cristo. Tudo o que Deus foi no céu, estava em Jesus. Amém? Ele era a plenitude da divindade que Deus corporalmente. E isto é o que as Escrituras dizem. Agora, e tudo que Deus era, ele derramou em Cristo. Ele era Emmanuel, Deus conosco. E tudo que Cristo era, ele derramou na igreja. O que é isto? O ungido, continuar sua obra para que sua palavra possa viver constantemente. Está vendo esta razão de a gente permanecer com a mensagem? Se o Cristo, se Deus, todo Deus se derramou em Cristo, e por sua vez, o Cristo todo se derramou na igreja, se derramou em você, se derramou em um pastor, ele tem que viver com toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tem como. Não tem como. Para o quê? Para ele dar continuidade da obra de Cristo. E não só de pão vive a igreja. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E não só de pão vive a igreja, mas através de cada palavra de Cristo. Amém? A igreja tem que viver com toda a palavra de Cristo, não metade. Não metade, irmão. Toda a palavra que saiu da boca de Deus, o cristão tem que viver por ela. E o Espírito Santo vem e toma a palavra de Cristo e faz dela uma ação viva. Hoje, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Vê? Deus não pode mudar. Deus não pode mudar. Se ele disse que o homem viveria com todo o mandamento, guardando, e ele colocaria prova para nos ver a nossa fé, então ele não pode mudar. Isso encontrou onde? Quando ele disse, ele não pode mudar, está em Malaquias. Deus não muda. Deus não muda. Isso está no Malaquias.
se Deus alguma vez fizer uma decisão, isto tem que permanecer daquela forma. Se a primeira vez de Deus foi de decidir que o homem tem que viver com toda a palavra, todos os mandamentos devem ser cumpridos, exatamente, ele não pode mudar essa decisão. Então, ele não pode mudar essa decisão. Isso tem que permanecer daquela forma. Se ele mudar, então, ele é humano como eu sou. Escuta, irmão, se ele mudar, alterar o seu plano, mostra que ele é igual a você. É igual a eu. Se ele mudar. Se ele mudar, ele é um homem como eu. Ele é Deus, pá, não pode ter aliás. Ele não pode ter aliás. Ele é simplesmente um homem que pode cometer um erro. Se ele ter aliás, ele já errou. Ele falou isso, depois fez outra coisa, então já é homem. Já é homem. Ele não pode continuar Deus, mas ele é infinito. Então, ele é infinito. E ele é onipotente. E ele não pode cometer um erro. Escute, não disse dois, não disse nem um erro. Ele pode cometer. Sabe, irmão, quando ele disse, eu Deus mato, eu Deus filho, ele tem que cumprir isso. Se ele não cumprir, ele é humano. Falhou, não pode. Irmão Branham diz, ele não pode cometer um erro e continuar sendo Deus. É isso? Ele não pode errar e continuar dizendo, eu sou Deus, depois de errar. Como acontece, o Espírito do meu Pai, ele vai me guardar. Depois de você fazer embamba, amanhã está a morrer essa pessoa. Falhou essa pessoa. Minha mãe me disse que tem que fazer cerimônia para chamar e vir em casa, depois de estar a morrer. Falhou essa tua mãe. Não tem interesse, é sujo. Não tem interesse. Mas há um Deus que não falha. Ele, a sua palavra, ela é verdadeira. Então, a sua primeira decisão, escute, a primeira decisão de Deus, quando um homem pecou, ele o perdoou na base de crer em sua palavra. O segundo homem vem, ele tem que agir da mesma forma, ou ele agiu errado da primeira vez. Se ele disse quando o homem pecar, ele deve perdoar, então ele tem que agir no segundo homem quando fazer a mesma coisa. Ele tem que perdoar. Se ele não perdoar o segundo homem, que também pecou como o primeiro homem, o profeta disse, se ele não perdoar, então ele agiu errado na primeira decisão. Ele, quando o primeiro homem pecou no jardim de Éden, na condição de Deus, para perdão daquele pecado, requereu o sangue. Não exigiu o sangue? O sangue do cordeiro. E a condição para o nosso perdão hoje é o quê? Já mudou? É água? É a igreja? É o pastor que perdoa? Não, é o mesmo sangue que deve perdoar. Se lá perdoa através do cordeiro o animal, e aqui ele está perdoando outra vez através do cordeiro homem. Ele está perdoando através do cordeiro homem. Se a primeira condição para perdão exigir o sangue, a segunda condição para perdão também é o sangue. Ele não pode mudar, não. Não pode mudar. Se ele falhar, mostra que ele é homem. Está vendo? Essa é a decisão de Deus. Ele decidiu desta maneira. Bem, se um homem foi curado pela cura divina, se houve cura pela primeira vez, que pela fé em Deus a pessoa ficou curada, toda pessoa que vir com a mesma fé como a primeira agiu, terá que receber a sua cura. É por isso nós aqui, eu fico satisfeito. Sabe, irmão, não existe uma coisa difícil para Deus. Não. Se você não recebe, o problema é seu. O problema não é da palavra, não. A palavra é certa. Ele cumpre. Porque ele, Deus não muda. Ele já curou, ele já ressuscitou, ele já fez de tudo o que é necessário. Os que pediram receberam, irmãos. Até pediram coisa difícil, mas ele sempre deu. Nenhuma coisa que ele não deu. Ele sempre deu.
A palavra de Deus nunca ela volta vazia. Ela diz, pede tudo o que você quer. Em nome do Senhor Jesus. Disse, eu farei. Para que o meu Pai fosse glorificado. Agora, o que está a acontecer de não receber? O que é? Se um homem foi curado pela primeira vez pela fé em Deus, ele concedeu aquilo ao primeiro homem. Se o próximo homem vem, Deus tem que agir da mesma forma. Se isto se encontra na mesma base, se ele não o fizesse, ele seria um aspecto de pessoa que... Seria aspecto de pessoa aqui? Deixa lá ver. Que mostra parcialidade, sendo que isto seguramente não faria dele Deus. Vê? Então, se ele promete alguma coisa e não cumpre, ele mostra aqui um homem. Ele é um homem. Nas perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte, parágrafo 115 agora, mas o seu corpo, enquanto a sua alma estava aqui, testemunhando aos perdidos, aqui embaixo, apanhando as chaves do diabo, e voltando e trazendo Abraão e Isaac, sua alma estava nu. Sua alma estava lá embaixo fazendo isto, e o seu corpo estava deitado na sepultura. Esta é a razão que Jesus disse. As pessoas dizem, bem, porque Jesus disse em 3 dias eu o levantarei, em 3 dias eu ressuscitarei. Ele morreu numa sexta-feira à tarde, ressuscitou no domingo de manhã. Mas observem, isto foi dentro de 3 dias. Se você apanhar o lexicon, pois ele sabia que Davi, sob a unção do Espírito Santo, disse, não deixarei que o meu santo veja a corrupção. Aleluia! Escute, ele falou através de Davi que não permitiria que o seu santo veja a corrupção. Jesus Cristo um dia morreu, lhe sepultaram, 3 dias. Irmão, se fosse permissível fazer o exemplo do corpo humano, às vezes dos animais resiste um pouco, mas o corpo humano embaixo, com todo esse tipo de aquecimento, primeiro dia, todo dia, segundo dia, todo dia lá, o terceiro dia, você se pegasse, cuidado do dedo entrar, já apodreceu. Mas escute, mesmo na sepultura onde ele estava, nenhum bicho que furou aquele corpo. O corpo estava bem protegido. O corpo estava bem protegido, não era para apodrecer na sepultura. Esta é a razão, meu irmão. Deus nos permitiu virmos nesta terra, nesta era de Laodiceia. Esta era tão perigosa, mas quero te dizer a verdade, meu irmão. Mesmo que estamos numa era tão difícil, onde está cheio da corrupção, mas a mente de crente não será corrompida. Ela voltará para cima. Ela levantará outra vez para a glória. Nenhuma corrupção desta terra. Não estou falando de doença, irmãos. Estamos dizendo nenhuma doutrina, que é um dos bichos mais perigosos para corromper o coração de cada cristão. Mas nenhum bicho vai entrar. Não! Nenhum bicho católico, nenhum bicho de testemunha, nenhum bicho vai corromper o cristão. O cristão vai voltar como ele desceu. O corpo de Cristo foi levantado como desceu na sepultura. Escute, meu irmão. Se a semente é toda a palavra, vamos levar a semente de milho. Você leva uma lâmina, corta num canto, pá, deixa cair na terra, dizendo, eu estou semeando. Tapa. Se a chuva cair por causa daquela subtração pequenina que você fez, ela não vai germinar. Ele não vai germinar. Escuta isso, não vai germinar. Porque o bicho aproveita a parte subtraída para fazer apodrecer a semente. Mas se toda ela desce para a sepultura, como ela foi criada na era da chuva, que é a chamada para sair a semente, ela sai da mesma maneira, com a mesma característica que desceu com ela. Ele sai outra vez. Por isso, irmão Branham, na ressurreição não precisa perguntar, quem é Jordan aqui? Não. Disse, você verá ele como está assim. Só o único segredo que você pode ver é que ele será imortal.
Mas as características continuam a ser as mesmas. Não precisamos de perguntar onde está o irmão Jerônimo, onde está a irmã fulana. Você há de ver da mesma maneira que está vendo aqui. Significa que a semente, ao entrar debaixo e ao levantar, ela não altera. Ela como desceu com aquelas características de milho, ela levantará com características de milho. Se ela desceu com características de trigo, ela levantará com características de trigo. Por isso Judas desceu como Judas e levantará como Judas. Não tem como. Essa é a lei. É a lei, irmão. Esta é a lei de Deus. Glórias a Deus, não é? Mas observe, isto foi dentro de 3 dias. Se você apanhar o Lescon, pois ele sabia que Davi, sob a unção do Espírito Santo, disse: não deixarei que o meu santo veja a corrupção. Ele sabia que aquilo pertencia a ele. Deixa vir o Satanás contra essa igreja. Essa igreja não permitirá nenhum bicho entrar. Estou a dizer a igreja selada pelo Espírito Santo. Sabe, irmão, alguns que saem nesse, é porque eles estão selados por dentro e o bicho já lhe consumiu há muito tempo. Não há nada que se aparta do seu pastor que não tenha sido consumido por bicho. Isso é mentira. Ele já foi alimentado por bicho. Já é alimento do bicho. Ele já é alimento de bicho, para começar. Ele já permitiu o bicho. E o bicho está governado. Come lá, bicho. É esse bicho que você foi entregue no mundo. Este seu alimento. Mas ele diz: o meu santo não deixarei que veja a corrupção. Glórias a Deus. O santo não verá a corrupção, irmão. O santo, não há nada que lhe abana. Ele sabe, isso não me pertence, isso me pertence. Isso não me pertence, isso não me pertence. O irmão Branham disse, escuta, o irmão Branham disse assim, disse: se Deus não me dar o que eu quero da segunda até sexta-feira, até sábado, Deus não me deu o que eu quero. E no domingo é onde sai chance. Passou toda a semana, nem sequer um pão. Mas alguém chega logo naquela hora: mano, tem buscado aí. Só fazer pouco, já tem 5.000. Irmão Branham disse: eu não vou para esse serviço. Me ofereceram no domingo para vir adorar Deus e deixar. Disse: não vou para esse job. Mas se fosse a mim, essas são horas nice. Porque Satanás dá boas horas naquele final de semana para adorar Deus. É onde tem muito dinheiro, horas extra. Mano, se bater horas, estará feito sua vida. Segunda, terça, não tem dinheiro. Quarta, não tem nada, irmão. Quinta, nada. Sexta, nada. Sábado ainda é 0, não apanhou nada. Mas domingo às 6 horas, quando abre braca, mano, baraca, pessoas assim, bicho. Queremos isso, queremos isso. Ainda há hora para a igreja. Queremos isso. O movimento está a vir, mano. Deixar mesmo. Queremos isso, queremos isso. O irmão Branham disse: o Satanás já aproveita isso mesmo. Ele sabe, este aqui, ele não vai te tirar toda a palavra. Não, desculpa, Satanás não pode tirar toda a palavra, senão vai lhe descobrir cedo, que é o diabo. Ele não pode descrever toda a Bíblia, não, senão vai lhe descobrir o diabo. Irmão, eu creio que é a palavra toda. A Bíblia está certa. Mas, irmão, você está pensando, Deus vai te perder só por uma coisinha de nada? Essa coisinha de nada que você tem que prestar atenção. Você diz assim, que a Bíblia diz: o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor como diz que isso não é nada. Porque sabe o diabo que se eu ia conseguir subtrair em uma palavra, ele sabe que a lei de Deus é viver com toda a palavra. Se eu conseguiria fazer descrever uma palavra, estou feito. Satanás diz: estou feito. Conseguir? Estou feito. Mas ele sabia que a corrupção começa em 72 horas. Em algum lugar dentro daqueles 3 dias, ele estava saindo novamente. Porque as escrituras não podem ser quebradas. Dentro de 3 dias ele estava saindo. A sepultura não pode ser quebrada. As escrituras não podem ser quebradas. Não, cada promessa ali pertence a mim. E pertence a você. E são nossas.
Cada promessa que está aqui na Bíblia pertence a você, pertence a mim. E vamos dizer, essas promessas são nossas. Todas as promessas que estão aqui na Bíblia é para mim. O milênio é para mim. O rapto é para mim. Nova Jerusalém é para mim. O julgar, o mundo é para mim. Tudo que Deus prometeu é para mim. Sim, sim, ele sabia em 3 dias aquele corpo sairia dali. E ele não ficou os 3 dias completos. Não, Senhor. Ele com certeza não ficou. Ele ficou apenas de sexta-feira à tarde até domingo de manhã. Nenhuma só célula daquele corpo pode se corromper. Glórias a Deus. Ei, irmãos. Disse, nenhuma célula daquele corpo apodreceu. Nenhuma célula. Eu creio desta maneira também. Você crê dessa maneira? Não me interessa quantos anos a era de Laodiceia pode permanecer. Mesmo se Deus dissesse, vocês vão viver mais de 10.000 anos de vida nessa terra. Enquanto Deus plantou este coração que neste momento me fez crer esta mensagem, que te fez crer essa mensagem, eu creio que aguentaríamos esses 10.000 anos sem se corromper. Nenhum bicho irá nos fazer. Nada, nada, irmão, nada, nenhum bicho. Ele estava morto e embalsamando e estava deitado, ou melhor, enrolado em um pano e deitado na tumba. E naquela região quente, pantanosas, apenas em poucas horas, e ele começaria a se corromper. Você começa a necrosar. Você sabe, seu corpo, seu nariz, cai e coisas, e a corrupção começa. Naquele lugar quente, úmido, ele teria ido à corrupção, porque era um corpo, mas ele sabia que antes que aquela célula se corrompesse, ora, Deus disse através de Davi, o profeta, eu não permitirei que o seu santo veja a corrupção. Escutem, naquele período tão quente, na zona desértica tão quente, nós podemos aplicar como Laodiceia bem quente, com todas as modas, todas as coisas, e as igrejas estão se unindo para poder ver se a noiva poderia apodrecer, poderia entrar na podridão. Mas o irmão Branham disse assim, antes que a tribulação caia sobre a terra, a noiva tem que ir para a glória. Antes que a besta se prepare para pegar a noiva, unir-se às igrejas todas, a igreja bate asa para a glória. Cristo bateu asas da ressurreição antes que a corrupção chegasse. Sim, porque o irmão Branham disse, no momento que eles querem lutar para apanhar um dos eleitos, para meterem no concílio, Deus está a promover o rapto. Essa é uma das corrupções que não vai apanhar ninguém. Deixa, irmão, nós já temos corpos incorruptíveis, antibalas da corrupção. Como ele tomou a palavra de Deus e viveu por ela. Agora, cada uma daquelas promessas ali, que pertencia a ele, Deus cumpriu cada uma delas. Está ouvindo? Cada promessa que Deus havia falado, desde o princípio, Jesus, quando veio, cumpriu toda ela. Não deixou nenhuma coisa. Estão me entendendo? E cada promessa que pertence ao crente, Deus cumprirá cada promessa disto. Dá para descansar? Dá para descansar, né? Sim. Eu dizia a algumas irmãs, é certo, eu não prometo todas, não. Mas às vezes quando chega eu falo alguma coisa. Já você vai se casar, não é problema. Vai se casar. Um dia fiz sorteio aqui. Quem quer se casar agora? Uma irmã levantou a mão aqui. Eu disse, você será mesmo a próxima a se casar. E já vai casar no dezembro. Apareceu aí. Apareceu aí, eu te agramo você. Irmão, a palavra de Deus diz, toda a promessa é sua. Pede o que você quer. Pede o que você quer. Mas escute, na medida que você pede o que você quer,
Satanás vai te trazer grandes opções. Cheio logo opções, de repente. Essa, quando você diz te quero, diz estou pronto. Essa te quero, estou pronto. Te quero, estou pronto. Você já bate a cabeça, tudo é nice. Basta seu coração chegar aí, olhar, vira esse lado, tudo é nice. Já se perdeu. Já se perdeu. Não pode pensar que toda essa... Eu vivo com toda a palavra que sai da boca de Deus. Não, olha bem esse assunto. Esse assunto é muito sério. Porque alguns irmãos já aproveitam a mesma Bíblia para virar. Vira, não disse que o homem viverá de toda a palavra, todas as opções são minhas. Não. Você tem uma opção só ali. É preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. E escolha, irmão. Escolha, irmão. Escolha. Eu não sei. Vocês têm que orar. Eu quero dar um ensino um pouco duro. Tem que orar. Quero explicar sobre o casamento e um pouco casamento e divórcio. O cenário que está lá, irmão. Cuidado de dizer, melhor era não casar mesmo, sabe? Melhor é não se comprometer mesmo. É uma coisa tão difícil mesmo. Difícil. A condição de casamento. É muito difícil. Eu vou te contar bem a história desse assunto. Sabe o peso como está? Se você deixar... vamos continuar, senão... Vai ter apetite já para saber, mas vamos orar. Amém. Apenas descanse seguro que isto é a verdade. Então, a sua alma, você acha que é? Não sinto muito. Onde estava o Espírito de Deus durante os 3 dias? Quando o corpo estava na sepultura? No dia que o homem viver com toda a palavra, ele será eterno, nunca mais morrerá. Quero te dizer uma coisa, no dia que o homem viver com toda a palavra de Deus, meu irmão, voltamos à eternidade. Nunca mais morreremos. Porque a lei da vida é viver com toda a palavra. E por isso Deus está lutando para nos trazer, vivermos com toda a palavra, para não vermos a morte. Olha, a era de Laodiceia, parágrafo 75, agora, vamos considerar isto com muito cuidado. Diz que este grupo de igrejas da era de Laodiceia é morno. Esta mornidão exige um castigo de Deus. Está ouvindo? O castigo é que serão vomitados da sua boca. Aqui é onde não queremos nos desviar, como fazem muitas pessoas. Elas muito insensatamente dizem que Deus pode vomitar a vocês da sua boca e que prova que não há nada de verdade, do verdadeiro na doutrina da perseverança dos santos. E eu quero corrigir o seu pensamento agora mesmo. Este verso não é dado para um indivíduo, é dado para a igreja. Ele está falando com a igreja. Além do mais, se vocês estão somente guardaram a palavra na mente, vocês se recordarão que em lugar algum ela diz que nós estamos na boca de Deus. Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos. Não é isso que diz a Bíblia? Somos levados em seu seio. Ali, nas eras não conhecidas antes do tempo, estávamos em sua mente. Nós estávamos em sua mente. Estamos em seu aprisco, em seus campos, porém nunca em sua boca. Mas o que está na boca do Senhor, a palavra está na sua boca. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o homem viverá. Toda a palavra que saiu da boca de Deus trouxe a vida. Vocês creem nisso? Amém. Sim, no tempo de Enoque, andou com Deus. Escute, disse Enoque andou com Deus. Desde o primeiro degrau, os irmãos já não penduram mais aqui? Não penduram mais minhas cenas? Vocês, pá. Enoque andou com Deus desde o primeiro passo até o último passo. E Deus levou para a glória. Deus levou para a glória. A Noé,
aos 3 moços, a Daniel, a Lázaro, a vara de Arão, até vara seca. Deus trouxe a vida. Imagina lá, uma vara seca. Uma vara seca. Deus até põe prova, até vara. Para vocês crerem que eu sou Deus, criador de tudo. Até ele jurou, disse, se brincar, posso mudar essas pedras. Vire ser gente e você te dizer, fica pedra. Ei, não. Eu não quero ser pedra. Quem é a grama ser pedra aqui? Ninguém. Irmão, pedra. Ficar todo momento com esse sol aí, quente. Não. Eu não quero ser pedra. Não quero, nem pouco. Não quero. O homem viverá, esses homens, você vai, a vara seca de Arão floresceu e deu amêndoas. Glórias a Deus. A vara seca floresceu, deu amêndoa. Vara seca. Os ventres secos ficaram férteis até de gerar filhos. Geraram filhos. Irmãos, toda palavra que sai da boca tem que trazer a vida. Quando sai da boca de Deus. Por isso Deus quando disse a Abraão, olha Abraão, a sua esposa conceberá, dará à luz filho. Abraão começou a ver este homem. Eu creio que Abraão teve a fé como essa que nós temos. Que este homem não falha nada, eu vou ter o filho. Ficou descansado, o filho há de vir. O filho há de vir. Tarde, cedo, já não estou preocupado, o filho há de vir. O filho há de vir. Quem sabe, se Abraão, se calhar Abraão, ouviu ou leu nas escrituras que até a vara de Arão, vara seca, que estava há tantos anos fora daquela própria mãe que gerou aquela vara. Estava fora, não sei por quantos anos, ainda não li quantos anos foi cortado aquele ramo, vara seca. Mas deve ter bons tempos mesmo, estava bem seca, sem esperança. Não sabemos de onde vieram as raízes, não sabemos de onde vieram as flores, não sabemos. Deus é muito misterioso, sabe? É muito misterioso. Aquela vara, da maneira que ele trabalhou, não se sabe, até dar amêndoa. Isso dá para trazer fé ao cristão. Que eu vou ter. E trouxe a vida ventre de Sara, de Ana. Tudo que saiu da boca de Deus gerou a vida. Ele parou o vento. Estava para matar. Para lá, amigo. Qual é o problema, vento? Qual é o problema? Tudo que sai da boca de Deus, ele disse tudo que você quer. Pede. Pede a mim para você ver como eu vou operando. Eu já vi muita operação de Deus. Eu já vi. Mas quero te dizer, mas tudo que sai da boca do homem também trouxe a morte para o homem. Vamos olhar em Números capítulo 16, versículo 1 a 3. Corém, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe da congregação, chamados Assembleia. Datá, Coré e Abilá, disse eram fundadores da Assembleia. Era príncipe das Assembleias. Ei, assembleianos! Datá, Coré e Abilá como vocês, que se levantaram contra Moisés. Escuta o que falaram esses assembleanos, homens de posição. E se congregaram contra Moisés. Não é isso que estão a fazer? Eles estão indo no concílio mundial para congregar contra a congregação de Moisés e contra Moisés. Eles estão contra a mensagem do irmão Branham e a igreja que sustenta esse evangelho até aqui. Mas escute, se congregaram os assembleanos contra Moisés, contra Arão. E eles disseram, basta-vos, pois que toda a congregação é santa. Todos são santos.
Não é isso que falam as igrejas? Qual é a denominação hoje que nega, dizendo que todos nós somos cristãos, somos filhos de Deus, somos crentes? Irmãos, somos crentes. Todos somos santos. Isso foi a expressão de Data, Coreia, Bilão, os assembleanos. Foram as expressões deles. Todos somos santos. Todos nós somos santos. São santos e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos levais sobre a congregação. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? A visão de Coreia, Data, Bilão era de pensar que eles estão, esse Moisés está se colocando de um grande na congregação de Deus. Pensamento de Data, pensamento de Corá, pensamento de Abilão. O que saiu da boca dos 400 profetas nos dias de Miqueias? Quando aquele rei disse aqui, nós podemos ganhar essa batalha ou vamos perder? Vocês lembram? Preguei isso há dias atrás? Aqueles 400, todos profetizaram a mesma coisa. Aquilo foi amém deles todos. Será o Concílio Mundial das Igrejas, o que acha? Unirmos aquela igreja que não entrar aqui, nós vamos penalizar. Eles vão responder amém. Ninguém vai dizer não. E eles profetizaram para rei. Mas houve o outro rei aí. Vocês estão lembrando o nome dele também? Quem é esse? Josafá disse, desculpa rei. Colega rei, não tem um outro aqui que podemos consultar? Não tem? Aí ele tinha muito cuidado. Bah? Não tem outro que podemos consultar aqui? Hã? Como acontece também na congregação de Deus. As pessoas já não sabem consultar Deus. Tem problemas que os seus problemas não é para contar amigo. Não é para falar amigo te dar opção. Tem muito isso aqui na igreja. Aqui mesmo na igreja. Tem alguns que só falam com o amigo dele. É isso, o que eu penso. É isso aqui. Como é amigo? O amigo dá-te sugestão. Esse é um dos 400 profetas que te dá sugestão. É um dos 400 profetas. Fica gravado. Você já tem os seus profetas que te aconselham. Mas se fosse você cuidadoso, eu poderia dizer, não tem outro que eu possa consultar. Mas esse foi cuidado de Josafá. Não tem o outro que podemos consultar. Ele não fala boa coisa. Ei, você está dizendo para chegar ao pastor? Ei, pastor, nada. Quando chega aí, ele remata. Só, remato mesmo. Porque Miqueias disse, eu vou falar o que Deus me dizer para falar. Agora, se eu sou pastor, eu tenho que falar o que eu vejo que Deus falou. Mas esse teu amigo 400 profeta, é um dos 400, este. Porque aqui na igreja estamos cheios de sacerdotes, se vocês não sabem. Está cheio de sacerdotes que são consultados. Os acabes estão cheios. Está escrito aonde que você pode consultar alguma coisa. A única parte que dá possibilidade de falar com o irmão é quando você falhar contra seu irmão, de se aproximar a ele. Viu? De se aproximar a ele. Aproxima a ele. Agora não é assim não. Mas Josafá disse, não tem outro. Sabe o que fizeram? Disse, e até mas eu odeio muito, porque aquele gajo nunca profetizou boa coisa para mim. Nunca. Que boa coisa que ele queria. Não tem problema, irmão. Deus sabe melhor. Você quer pregar o evangelho de Deus sabe melhor? Este conselho um dia vão parar no banco dos judeus. Viu? Esse conselho dos 400 profetas não deixaram o rei voltar à vida. Não voltou com a vida, rei, não. É o que vai acontecer. A maioria dos que recebem conselho dos outros aqui nunca viveram, já morreram. Já morreram. Isso é certo, já morreram. Quero como não. Mas escute, creio eu que todos os que viveram com metade do pão, com metade do pedaço de cordeiro, como Data, Coreia, Bilão, não entraram. Nem Eva queria viver com metade. Deus não permitiu nada. Em Gênesis capítulo 11, se você for a ler de 1, e era toda a terra de uma mesma língua,
e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra do Sinai e habitaram ali. E disse uns aos outros: Eia, façamos tijolo e queimamos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um de todos, tem uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. Eia! Como Satanás disse eia, Deus também disse eia. Oh, irmãos, ele não deixou nada. Como Satanás usou a Virgem Eva para deixar cair a raça humana, Deus, para levantar a raça humana, usou a Virgem Maria. Aquilo é eia, ele disse eia. Ouviu? Satanás, quando disse eia no batismo, Deus levantou o irmão Branham, eia, eia. Ouviu? Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. E assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel. Quanto ali, confundiu o Senhor e a língua de toda a terra, e dali os espalhou e o Senhor sobre a face de toda a terra. Deus está esperando. Escutem, quando os homens pensarem em fazer união para construir torre, e hoje as igrejas estão lutando para fazer uma união, aquela organização será a torre para eles, para não se espalharem, haver igrejinhas em todo o mundo. E o EA que está a fazer agora o falso profeta, EA, vamos fazer uma união, construamos uma imagem. Mas escute, enquanto fizeram a EA, Deus está esperando também fazer com fogo EA, para espalhar e julgar. A natureza cumpre a ordenança de Deus. Por isso ela é sempre restaurada em cada estação. Você crê nisso, né? Amém. Sim, senhor. Tudo o que sair na imagem da besta matará todo homem. Sim, é o pensamento do homem. Tudo que sair na imagem da besta, isso terá que matar o homem. Porque a Bíblia diz: comei tudo e nada deixareis. Esta mensagem é para ser consumida toda. Agora minha pergunta é: vocês são meus companheiros? Verdade? Verdade? Não tem nenhuma palavra que quebra. Crê toda ela. Crê. Faz bem crer. Faz bem crer, meu irmão. Nós não é para vivermos com metade, é toda ela. Aquilo que saiu da boca de Deus, a filha de Deus tem que lutar. Custa muito, mas tem que lutar. Tem que lutar. Você não pode contentar 99% de dizer: pô, eu estou no lado positivo. Aonde? Quem te disse? Quem te disse o lado positivo? 99% que tinha Eva anulou toda a bênção. Toda a bênção. Você quer ver isso? Escute. O profeta disse assim, na mensagem redenção pelo poder. Redenção pelo poder, parágrafo 57, ontem lemos. Era para eles entrarem e comer este cordeiro. Cada pedacinho dele, certo? Observe, todo o cordeiro, não apenas parte dele. Não apenas parte de cordeiro que deveria ser comido para viver. Era para comer todo o cordeiro. Nem pedaço. Sabe, irmãos? Os outros já morreram muito na ceia. Irmãos, negar a ceia, você está com um pedaço da palavra. Quero te dizer sério. Eu não sabia que era assim. Por isso disse que aquele que não comer não faz parte comigo. O cristão não pode comer pedaço. É bater toda.
Toda a palavra. Cada pedacinho dele era para ser comido. Algumas pessoas dizem, eu vou pregar apenas esta parte. Eu crerei nesta parte. Mas você tem que tomar ela toda, cada pedacinho dela diz, eu creio que ele foi ferido pelas nossas transgressões, mas pelas suas pisaduras, não sei não. Nós a queremos toda. Cada pedacinho dela é para ser comido. Ela toda, parte dela é difícil, mas temos que comê-la de todos os modos, amém? Disse Deus, e agora não é para ficar nada dele, não é para ficar nada. Nesta era que estamos, não é para deixarmos nenhum pedaço da Escritura. É para comer toda ela. É para comer toda ela. Toda ela tem que ser consumida. Nós estamos com esta palavra. Irmãos, escutem. Comer toda a palavra não é para selecionar. Você não é dado selecionar, isso dá, isso também é demais. Demais, a denominação é que seleciona. E todos que selecionam essa palavra, eles não têm direito da vida eterna. Porque, irmão está dizendo que até bater os ossos não é para cuspir, não é para comer tudo. Para comer tudo. Mas sim, é para comer toda a palavra. Para você ter a vida eterna, é viver com toda a palavra. É o que orienta a Bíblia. Amém? Deus vos abençoe, irmãos, com esta fé, esta graça que nós temos. Que Deus continue vos abençoando. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém.